Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos iniciar então nosso trabalho sobre literatura e reexistência. Meu nome é Alawanda Vasconcelos Fernandes, sou doutorando do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e pesquiso um pouco sobre a representatividade da mulher na literatura infantil clássica. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Arcas, eu sou mestranda no mesmo programa. Minha pesquisa ela gira em torno da escrita e do letramento literário a partir do aluno-autor e como a escrita vira um conhecimento e é um conhecimento a ser passado, a ser aprendido e a ser estruturado. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre literatura. O que é literatura, como a gente pode ver a literatura e principalmente como ela é expressada, né? Então, a gente vai vir um pouquinho falar com o Antônio Cândido. Então, Antônio Cândido ele vai dizer: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, segundo o autor, a literatura ela é tudo aquilo que você consegue perceber um toque poético, né, de ficcionalidade ou dramático. Então, as literaturas mais simples, como o folclore, a lenda, são literaturas, até as formas mais complexas. Então, nesse sentido, a gente vai começar a pensar por que existe uma diferenciação de complexidades, e principalmente uma diferenciação de complexidade entre a palavra escrita e a palavra falada, entre a oralidade e a produção escrita. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer uma canção, um poema, que já está no nome, é uma canção, e é muito, muito falada, e a gente pode trazer um pouquinho do clássico para trazer essa ponte para o hoje. Então, nós vamos ler Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. A canção do exílio pertence, então, à literatura clássica da primeira fase do romantismo. É um dos poemas líricos mais conhecidos desse poeta. O eu lírico, nesse texto, expressa o sentimento pela pátria brasileira, exaltando a natureza e o desejo de retornar à sua terra natal. Então, para trazer essa questão sobre a literatura e a oralidade, nós vamos ler aqui um trechinho do Calvé. Calvé separa as formas de comunicação em dois tipos de sociedade, a oral e a escrita. Em nossa sociedade, a ausência de escrita é tratada de uma forma negativa, uma vez que remete a um ser inferior ou inculto. Contudo, a ausência de tradição escrita não significa de maneira alguma ausência de tradição gráfica. Em muita sociedade de tradição oral, existe uma picturalidade muito viva nas decorações de potes e cabaças, nos tecidos, nas tatuagens e nas carificações, etc. E mesmo que sua função não seja, como no caso do alfabeto, registrar a fala, ela participa da manutenção da memória social. Então, vocês podem perceber que anteriormente a gente leu a Canção do Exílio e ele foi representado por meio da escrita. Então, a gente tem aí uma literatura, né, que é considerada uma literatura clássica porque está escrita. Mas, afinal, a literatura oral, será que ela tem menos valor por conta dessa oralidade, né, de não ser escrito? Então, o Calvé, ele vai no Ois para dizer o seguinte: a oralidade é a propriedade de uma comunicação realizada sobre a base privilegiada de uma percepção auditiva da mensagem. A escrituralidade é a propriedade de uma comunicação
realizada sobre a base privilegiada de uma percepção visual da mensagem. Então, é importante a gente destacar que a oralidade ela também tem o seu valor. Ela só vai usar uma outra forma de comunicação, que no caso, a mensagem ela é entregue por meio quê? Da percepção auditiva, enquanto o que está escrito ocorre por meio das palavras, né, que ficam representadas pelo método visual de um texto. Para a gente continuar um pouquinho pensando nessa questão, o Calvelli ainda vai destacar. Há estudos que questionam as técnicas de memorização e acreditam que a transmissão oral apresenta inúmeras deformações, como esquecimento de partes da narrativa e preenchimento livre pelo contador. Todavia, o que é apresentado como defeito por um historiador de tradição escrita, de fato, é o princípio constitutivo da oralidade, pois as variantes do texto oral não são eleições de uma forma fixa, que elas tentariam restituir. Elas se inscrevem num certo estilo que se facilita a memorização, responde também por outras funções, o estilo oral. Então é interessante que muitas das vezes os autores eles têm essa questão, né, de ver a oralidade como uma literatura menor, porque muitas das vezes o autor ele se esquece, né, ele tem que preencher o que foi esquecido. Mas, na verdade, isso é um ponto muito positivo, porque é por meio dessa repetição, da memorização, que a oralidade funciona, que ela se inscreve. Então, é preciso compreender que a oralidade não é um fato exótico ou antigo, mas antes permeia as mais diversas formas cotidianas. Então, ela está no nosso dia a dia, por meio do folclore, por meio da música, né? Então, a oralidade, ela permeia o nosso dia a dia. Então, há uma questão que o Calvé, ele pontua, que ele diz, como manter a memória da experiência humana e torná-la presente num lugar e num tempo dos quais ela está efetivamente ausente. Então, ele vai dizer o seguinte, que a recorrência de fórmulas repetitivas que dão ao texto oral seu aspecto particular não implica de modo algum uma condição passiva do intérprete, pois cada enunciação é ao mesmo tempo uma recriação e uma retransmissão, seja num texto oral, seja numa canção das nossas sociedades, ao estilo do fragmento e o estilo do intérprete, a história e a maneira de contá-la. Essa variante individual, que pode ser estilística, pode também ser contextual, adaptada a tal evento ou a tal editório. Então, usar a oralidade é usar também de fórmulas. O estilo oral, ele também tem suas próprias regras, e cada autor, cada intérprete vai usar de uma forma para poder contar a sua própria história. Então, nesse sentido, a gente pode começar a questionar, então, por que e como a oralidade seria menos complexa? Por que ela estaria num degrau inferior à escrita? Para trazer esse debate, a gente vai começar a trazer um pouquinho do rap para vocês. E para apresentar, eu começo com a Winit. Precisa disso? Piscou, perdeu, rodou, filho, rodopiou na minha mão. Comigo é fato com base na base e informação. É que já tá na rotina e na retina da nação. Que o mal do mano, ele era mini e reduzia lá textão. Mil testaram a febre, 10 mil julgaram postura. Ninguém vai na tua goma saber se falta mistura. A mão balança o berço, reza o terço, faz a hora. Também liga 30 vezes caso esteja preocupada. Se tem um pressentimento, vai te pedir pra ir embora. Se precisa, te busca no pico de madrugada. Antes era cozinha, mal era alfabetizada. A liberdade a ela há muito tempo foi negada. Uma mulher na estrada, uma mulher na estrada. Pra calar o seu psiu, ela partiu. Só que dessa vez da faculdade pra balar. Ó pátria armada de filhos abandonados, mulheres e mães solteiras vivendo como tem dado. Ó pátria armada fruto do patriarcado que quer defender o ventre, não o corpo violado. Em nome da mãe, da avó, da tia, Agatha, Claudia, Sofia, Penha, Isenir, Maria. Eu sou o fruto gerado do ódio vos projetado, pois se não fossem vocês, o Winit não existia. Então, a Winit traz, nessa obra maravilhosa, na música Poetisas do Topo 2, um pouquinho de como o rap dela funciona. Na primeira frase, nós temos piscou, perdeu, rodou, filho, rodopiou na minha mão. Já uma pluralidade de sons e de arranjos. Numa mesma frase, ela consegue já trazer o rodopio com o som. Piscou, perdeu, rodou, filho, rodopiou na minha mão. Aqui a gente tem o pi, o fi, um som com o ou, o eu, o dou. Som faz com que ele
aumente ainda mais o léxico, ainda mais as palavras. Cada palavra está ressoando o som e ressoando ainda mais o seu sentido. Então, piscou, perdeu, rodou, filho, rodopiou na minha mão. Na fase seguinte, é a primeira vez que ela traz o eu. Comigo é fato com base e na base informação. Com a mesma palavra, dois sentidos completamente diferentes e as duas palavras trazendo base, já a própria base, ela brinca com o som, ela brinca com a palavra e ela brinca com os sentidos da própria palavra. Ela que vai abrindo cada vez mais pluralidades, cada vez mais caixas, cada vez mais camadas. E essa camada, ela se dá principalmente no eu. Comigo é fato com base. E na base informação. É que já está na rotina e na retina da nação. Ela brinca com o som e com o sentido ao mesmo tempo para trazer o sentido multiplicado, o sentido pluralizado em vozes, em sentidos, em ações, em que o eu, ele está na nação, mas ele não é a nação. Ele está nela, mas ele não é ela, ele não pertence a ela. Que o mal do humano ele era mina e reduzi-la a textão. O meu texto era uma febre. Deus me julga na postura. Ninguém vai na tua goma saber se falta mistura. E aqui a Winit, ela consegue fazer um triângulo entre o eu, o tu, que não é um tu qualquer, não é a segunda pessoa, é uma segunda pessoa específica, é o tu que vai saber quando você ouvir. É o que vai se reconhecer na música. Na tua goma, quando ninguém vai na tua goma, quando ninguém vai te dar a mão, quando a sua mão só vai balançar o berço e reza o terço. E você também vai ligar 30 vezes. Esse é o tu que ela tá falando. Não sou eu, nem você. É esse tu. Então, pela primeira vez, ela traz o eu, o tu, em relação, mas em oposição à sociedade, a essa sociedade que não vai na sua goma, que não vai te dar informação, que não vai estar aberta a ti, que vai estar compondo com você. Não, você está fora dessa sociedade. A sociedade que o mal do humano era mine reduzia ela a textão. Nesse momento, a Winnie te traz. Se tem um pressentimento, vai te pedir para ir embora. Se precisar, te busca no pico de madrugada. Antes era a cozinha mal era alfabetizada. Nesse momento, ela inverte você por ela. E ela ainda traz mais camadas, invertendo o eu e o tu, mas sempre encaixando e sempre mostrando e delimitando quem é o você e quem é o ela. Não é você e nem ela qualquer. Não é uma polifonia de vozes, como o Bakhtin propõe, mas uma pluralidade individualizada de vozes. Se tem um pressentimento, ela vai te pedir para ir embora. O eu que balança o berço e reza o terço vai ter um pressentimento e ela vai te pedir para ir embora. Então, esse te pedir vira um tu. O eu vira um tu e você vira um ela. Então, se você que vira o ela tem um pressentimento, ela vai o eu, te pedir para ir embora. E se você precisar, ela também vai te buscar no pico de madrugada. Antes era cozinha e mal era alfabetizada. A liberdade a ela há muito tempo foi negada. Uma mulher na estrada. Para calar o seu psiu, ela partiu, só que dessa vez da faculdade para balada. E aqui nessa estrofe, a Winnie te traz a ruptura, a quebra do movimento espiralar, do movimento que nunca acaba da escravidão. E aqui ela acaba, porque a mulher negra ela não vai voltar. Antes ela era cozinha, mal era alfabetizada, e ela não vai voltar para a cozinha, e ela não vai voltar a ser analfabeta. Ela vai para a faculdade, ela vai para a balada. E aqui ela rompe com a educação e com a balada, com o divertimento. A mulher preta se divertindo e a mulher preta estudando, a mulher preta no fim, no topo. A mulher preta que rompeu com a escravidão e rompeu o movimento circular que está desde 1500. Ó pátria amada de filhos abandonados, mulheres e mães solteiras vivendo como tem dado. Ó pátria armada, fruto do patriarcado que quer defender o ventre e não o corpo violado. Aqui a Winit, ela lança a mão da intertextualidade entre a nossa pátria, a nossa bandeira, o nosso hino com a nossa realidade. Ó pátria amada de filhos abandonados, mulheres e mães solteiras vivendo como tem dado. E ó pátria armada e fruto do patriarcado, que quer defender o ventre e não o corpo violado. E aqui, só pelo som e só
pela complexidade de sons e de arranjos lexicais, ela consegue trazer em linhas o que vivemos hoje no Brasil. E que, em nome da mãe, da avó, da tia, as mulheres que vão sofrer, as mulheres que estão sofrendo, que estavam sofrendo, que estão e estarão sofrendo, elas vão ser a mulher que está solteira e que está vivendo como tem dado, e ainda ela vai chorar, porque a Ágata, a Cláudia, a Sofia, a Penha, a Isa e a Anne Maria, elas já se foram. Mas a gente ainda está aqui para lutar por elas. Então, a Winnet, eu sou fruto gerado do ódio projetado, pois se não fossem vocês, essa sociedade que não vai na tua goma, essa sociedade armada, essa sociedade que abandona, se não fossem vocês, a Winnet não existia. Se não fosse por vocês, a Winnet não estava aqui. Então, afinal, o que é literatura? Como é que a gente pode pensar as complexidades da literatura? Como pensar que a oralidade e essa estrutura não é complexa e não é literatura? Convido vocês para assistir a parte 2.